eu disse, ela vai se modificando a partir das propostas que a própria sociologia propõe aí para a sociedade. Então, é uma via de mão dupla, a análise, a proposta, a melhoria e a reformulação, tanto da sociedade quanto das ciências humanas, e em específico das ciências sociais, ou, como a gente pode dizer, sociologia, ok? Então, como eu disse para vocês, a sociologia, ela vai se preocupar com as relações sociais, as formas de associação. Como ela faz isso? Ela vai fazer isso a partir das análises, por exemplo, das manifestações culturais, Como assim, professora? Como que a sociologia ela vai analisar as manifestações culturais numa tentativa de ampliar o conhecimento da sociedade? As manifestações culturais, elas são aí um índice importantíssimo para se entender a sociedade, uma vez que a cultura, ela é produto aí ativo da sociedade. Nesse sentido, a gente pode colocar, por exemplo, as manifestações culturais no âmbito da religião. A gente pode colocar no âmbito das festas, no âmbito também da produção artística, seja musical, artes plásticas, cinema e tantas outras manifestações culturais que dão índices valiosíssimos para a gente compreender as técnicas, né? Para a gente compreender o grau de desenvolvimento também e para compreender aí as formas de relações sociais da sociedade. Para além das manifestações culturais, a sociologia também vai analisar outra coisa que é muito importante, aí os problemas de diferenciação ou também da chamada aí desigualdade. Tá? Então, problemas de diferenciação, deu erradinho aqui, ó, diferenciação ou de desigualdade, tá? O que eu quero dizer com isso? A sociedade, como eu disse para vocês, ela é composta de indivíduos diferentes. Isso é óbvio e isso a gente não precisa aí estudar a sociologia para a gente afirmar isso. Mas como que a sociologia ela enfrenta isso como um problema científico? Ela vai analisar a sociedade aí de forma com que observe como que as pessoas se diferenciem e como que a sociedade ela é desigual ou não. Como que ela vai fazer isso? Ela vai analisar questões como a diferenciação étnica, a diferenciação ou desigualdade social, econômica, política. Ela também pode aí inferir conhecimentos sobre a desigualdade de gênero. Ela vai falar também aí da desigualdade do acesso à educação. Então, esses índices são importantíssimos para a gente observar como que a sociedade se relaciona e como que os indivíduos eles assumem diferentes formas de associação. Okay? Dito isso, a gente começa a pensar, né, como que o campo da sociologia ele se formou. Uma vez que você já deve saber que a sociologia ela é uma das ciências mais recentes do campo das ciências sociais. Tá? A sociologia ela data como campo científico autorizado e legitimado do século XX, tá? Do século 20 não, galera. Ela é nova, mas nem tão nova assim. Ela é do século 19, tá? Como campo científico. Professora, mas antes disso não havia nenhum estudo sobre a sociedade? Não existia relações sociais? Não existia formas de associação? É claro, aluno, que existia sim tudo isso. É óbvio, né? Só que o campo da ciência sociológica, ela só vai ser realmente autorizado, só vai ser legitimado cientificamente dentro das universidades
a partir do século XIX. E a gente vai observar que essa autoridade científica que a sociologia vai adquirir no século XIX, ela vai decorrer das modificações da sociedade. Modificações essas que só foram possíveis a partir das revoluções ocorridas no século XVIII, tá? Por exemplo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Mas calma aí que a gente chega lá. Como eu disse, a sociologia, o estudo da sociedade, ela vem já de muito antes do século XIX. Vou dar um exemplo para você. Um dos intelectuais, um estudioso que estudou diretamente problemas de relações sociais e formas de associação, vem lá do século V a.C. O nome dele é Aristóteles. Uma das obras mais clássicas da análise da sociedade é a obra do Aristóteles chamada Política. Nessa obra, ele vai analisar como que os indivíduos, como que a sociedade, ela vai se desenvolver e ele analisa, portanto, as relações sociais, as formas de associação e busca ampliar o conhecimento sobre a sociedade que ele está estudando naquele momento. Então, eu dou esse exemplo do Aristóteles para que você compreenda que a análise da sociedade ela já vinha muito antes da consolidação do campo científico da sociologia, ok? Dito isso, por que agora a gente vai compreender por que a sociologia ela vai realmente virar um campo científico apenas no século XIX, né? O século XIX, como eu disse, ele foi aí um século de resultado do século XVIII. Se a gente analisar por esse aspecto, o século XVIII foi o século das revoluções, foi o século das mudanças de paradigma para as sociedades, principalmente a sociedade europeia. Se a gente pegar o século XIX, a gente pode aí fazer um brainstorm e lembrar de quantas coisas se modificaram. Por exemplo, a sociedade que antes era predominantemente rural vira uma sociedade urbana. Essa modificação ela é fundamental para a gente entender o porquê da sociologia ser uma ciência do século XIX. Imagina só, antes uma sociedade que era predominantemente agrícola, era uma sociedade predominantemente rural, vira de um século para outro uma sociedade urbana, uma sociedade industrial. Essa modificação ela vai abalar todas as estruturas da sociedade europeia. E é esse abalo, essa diferença é que vai fazer com que os intelectuais observem a necessidade de ampliar o conhecimento dessa sociedade em mutação, dessa sociedade em constante mudança. Então eu vou escrever aqui que um dos fatores foi aí o êxodo rural. Quando eu digo êxodo rural, galera, é muito importante que você consiga relacionar o conhecimento que talvez você já tenha. Êxodo, para quem leu a Bíblia, é um livro, né, bíblico que vai falar sobre a mudança do povo hebreu saindo do Egito. Então, relacione êxodo com saída, ok? Saída, vai sair de um lugar para ir para o outro. Se eu falo êxodo rural, as pessoas estavam saindo do meio rural e indo para aí as cidades, ok? Então, o êxodo rural é a saída do rural para ir para a cidade. Essa modificação da sociedade rural para uma sociedade urbana, então, como eu já disse, vai modificar o paradigma da sociedade europeia. Outra coisa que modificou, como eu já adiantei para vocês, é que de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. E aí, eu peço a vocês que recordem das aulas de história que a Revolução Industrial, ela
nasce na Inglaterra e ela nasce aí em meados do século XVIII. Essa modificação da sociedade agrária para uma sociedade rural, ela vai modificar, por exemplo, as relações de trabalho, ela vai modificar, por exemplo, as relações familiares, ela vai modificar as relações, então, sociais, tá? E, decorrente da mudança dessas relações sociais, vai mudar também as formas de associação. Vou terminar essa aula no próximo vídeo falando mais sobre essa modificação da sociedade do século XVIII para o século XIX e aí a consolidação do campo científico da sociologia. Aguardo vocês na próxima aula, na qual também iremos resolver questões de vestibular relacionadas a essa aula. Então, aguardo vocês na próxima aula. Um abraço, até mais, tchau, tchau!